É isso mesmo, e hoje nós estamos aqui com uma companhia muito especial, um convidado muito especial, o professor Denis Duarte, que sempre está junto conosco aqui na TV Aparecida, no Bênção da Manhã. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Obrigado, padre, bom dia, Dânia, bom dia a todos que estão em casa, que é sempre uma alegria participar do Bênção da Manhã. E sempre quando a gente vem, a gente tem a alegria de revisitar alguns temas bíblicos, e a gente gostaria de conversar com você hoje, professor, sobre a festa litúrgica de São Joaquim e de Santana, que são pais de Nossa Senhora, não é? E as primeiras informações que a gente tem sobre São Joaquim e sobre Santana são informações extra-bíblicas, é assim que a gente diz, não é? Exatamente. São literatura da época, nós não temos uma referência a São Joaquim e Santa Ana na Sagrada Escritura, nos textos bíblicos, nos evangelhos, por exemplo. Mas nós temos uma referência a eles na literatura da época, que vai além do texto bíblico, né? Então, são textos escritos mais ou menos no mesmo período. Então, por exemplo, nós temos o proto-evangelho de Tiago, e que é do primeiro século, né? Que conta a história do nascimento da Virgem Maria. São textos, acho que vale ressaltar, padre, que a igreja não considera textos de fé, né? Por não serem canônicos. Mas, ao mesmo tempo, é uma literatura importante para que a gente tente entender outros aspectos que não estão na Sagrada Escritura, né? Ainda que o texto não mereça a fé, por não ser canônico. Mas são importantes porque nos dão um conhecimento, ainda que muitas vezes não aprofundado, mas pelo menos para entender certas questões, como, por exemplo, uma questão tão importante que é o nascimento da Virgem Maria. Pelo menos para imaginarmos como teria sido, vamos dizer assim, né? Daí essa importância desses textos e que nos explicam, por exemplo, sobre como é que foi a vida de São Joaquim, como é que foi a vida de Santa Ana e o nascimento da Virgem Maria. Acho que é interessante isso que você fala, né, professor? É interessante porque faz a gente pensar naquilo que diz respeito ao que é especificamente a Sagrada Escritura e aquilo que diz respeito também à tradição eclesial, né? Muitos textos daquela época, da era apostólica, por exemplo, ou então na sequência dos primeiros apóstolos, nós temos ali vários textos que não são canônicos, que não são considerados inspirados por Deus, mas que são textos dos padres da igreja, são textos de autores eclesiásticos, são textos que formam também aquilo que vai estar na origem da nossa fé. E são esses textos que estão na origem dessa devoção bonita, uma devoção que nos liga aos avós de Jesus, né? É uma devoção afetuosa também, afetiva, não é? Sem dúvida nenhuma. Conta esses textos, por exemplo, que Jesus tinha um lugar que gostava de passear com seus avós. Seus avós o levavam para passear. Isso é muito bonito, né? Conta, por exemplo, do nascimento da Virgem Maria, que o São José e Santa Ana sofriam um certo preconceito por serem já de idade avançada e não conseguirem ter filhos. Naquela época, ter filhos era algo muito importante. Por quê? O povo sabia que nasceria o Salvador, o Messias. E aí, todo mundo esperava que nascesse na sua família, né? E sempre quando surgiu uma mulher grávida, era muito importante. Será que ela vai ser a mãe do nosso Messias? Então, por isso que havia esse certo preconceito com as famílias que não conseguiam ter filhos. E passava por isso São Joaquim e Santa Ana. Eles já eram de idade avançada e certa vez, conta esses textos, essa tradição, que São Joaquim foi até o templo oferecer o seu sacrifício. Um homem muito religioso. Mas não foi aceito o seu sacrifício por quem lá estava, porque disseram, vocês não têm filhos, então nós não vamos aceitar a oferta de vocês. Não tendo aceito a sua oferta, ele ficou muito triste e falou assim, eu vou rezar. Foi para o deserto, com a intenção de passar lá 40 dias em jejum e oração. E um anjo aparece a ele, ao mesmo tempo que aparece a Santa Ana, anunciando a eles que eles seriam pais de uma mulher e que essa menina seria alguém muito importante e honrada em todo o mundo. Tanto que eles consagram a Virgem Maria a Deus pouco tempo depois, mais ou menos aos 3 anos de idade, no próprio templo. O que eles ofertam já não é mais um animal, sacrifício de um animal ou uma colheita, eles ofertam a vida da própria filha a Deus. Então veja aí um certo paralelo com o que vai acontecer também com a Virgem Maria, né? O anjo aparece a ela,
né? A apresentação de Jesus no templo, isso tudo é muito bonito, nos mostra aí alguns detalhes da história do nascimento da Virgem Maria, que já foi, né, desde o seu nascimento, esse nascimento que a gente chama de, nos textos religiosos, um nascimento especial. Quando há, padre, nos textos religiosos, algo grandioso ao redor de um nascimento, como, por exemplo, a aparição de um anjo, como foi com Maria, com Jesus, com João Batista, isso significa que esta pessoa preste muita atenção nessa pessoa, porque ela vai ser muito importante naquela história religiosa. Depois eu sempre considero importante destacar essa dimensão de família, não é, professor? Quando a gente fala de Nossa Senhora e quando a gente inclui ali os pais dela, São Joaquim, Santa Ana, nós estamos falando de fato da família. E aí a gente vai percebendo que a Sagrada Família não é excludente, a Sagrada Família não é só Jesus, Maria e José, a Sagrada Família são também muitas pessoas que participam ali do vínculo familiar. Eu acho que essa é a mensagem para o dia de hoje também, não é? Para o mundo de hoje, a presença da família no encontro com Deus. E que aspecto a gente poderia destacar de Joaquim e de Ana como família de Deus, como presença na vida de Jesus? A igreja nos ensina que a família é a célula vital da sociedade, né? Sem a família não há sociedade. E a Sagrada Família, como o Senhor diz, ela é alargada, ela nos ensina isso. A gente tem essa ejaculatória bonita, a gente reza sempre lá em casa. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Mas nós temos que também rezar pedindo a intercessão de São Joaquim, Santa Ana, que fazem parte dessa Sagrada Família. E se o senhor perceber a importância dessa família, na formação da própria Virgem Maria. Então, a família nos forma. Por que eu digo isso? Nossa Senhora foi mãe de Jesus bem jovem. Estima-se que entre os 12 aos 15 anos de idade. E entre 12 a 15 anos de idade, quando vai grávida visitar a sua prima Isabel, né, se colocar a serviço, você já vê aí algo da formação da Virgem Maria, que ela aprendeu com os pais, se colocar a serviço. E ao mesmo tempo, quando ela se encontra com Isabel, ela reza o Magnífica. Se percebermos o Magnífica, nós vamos ver ali uma série de textos bíblicos dentro dessa oração. Textos do Antigo Testamento. Ou seja, a Virgem Maria conhecia as Escrituras. Aprendeu em casa, Aprendeu, né? Em casa. Se aprendia as Escrituras, sobretudo a mulher, aprendia em casa, com os pais. E aprendia então as Sagradas Escrituras, aprendia a rezar, porque ela fez ali uma oração, um hino a Deus, e aprendeu a se colocar a serviço, porque ela estava servindo a sua prima Isabel. Ela grávida foi servir a sua prima Isabel, que precisava de ajuda. Tudo isso mostra o caráter da Virgem Maria, que é moldado pelos pais, pela família. E isso ela vai passar também para o menino Jesus, né? Então tudo isso mostra essa importância da família, que é a primeira sociedade na qual a gente vive. A gente aprende na família a viver em sociedade para quando a gente cresce, a gente conseguir viver bem na grande sociedade, né? Olha aí que beleza. E, professor, a gente vive num mundo de muitas dificuldades também. Em muitas famílias, as avós, os avós são também arrimos familiares, né? Que cuidam ali, que sustentam a família. E muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu acho que essa é a imagem muito bonita que a gente tem de Joaquim, de Maria, de Ana, a imagem dos nossos avós. Quem de nós não conserva aquela memória afetiva bonita das nossas avós, dos nossos avós, que cuidam da gente, que cuidam dos filhos, dos netos, como se fossem segundos filhos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e que nós possamos viver também essa alegria de encontrar na nossa família a bênção, a saúde, a proteção e a paz.